Olá, alunos da primeira série. Eu estou aqui para é, responder, né, nossa revisãozinha da literatura, que a prova é no sábado. Eu passei revisão, mas como é feriado, né, na sexta-feira, né, eu nem me atentei a isso, mas vou deixar respondido para vocês estudarem. Mas não esquece de dar uma olhada no livro todo, não, tá, gente? Isso aqui é um dos pontos mais importantes, né, da revisão, tá? Então, vamos lá. Como foi desenvolvida a literatura durante o quinhentismo? Gente, nós sabemos que o Brasil foi descoberto no ano de 1500, né? A Europa já estava rufando, já tinha acontecido, já tinha faculdade, já tinha um monte de coisa lá na Europa. A Europa estava subdesenvolvida e o Brasil foi descoberto em 1500. Então, como foi desenvolvida essa literatura durante o quinhentismo? Foi desenvolvido o quê? Através das cartas de Pero Vaz, não é? Através das cartas de Pero Vaz. Foi o primeiro Pero Vaz de caminha ao rei de Portugal, né? Foi ao rei de Portugal. Ele foi descrevendo. Você vê que a carta de Pero Vaz, gente, é aquela carta extensa. Ele vai contando tudo que está no Brasil, tintim por tintim. É uma carta o quê? É quase um livro, né? De tanto que ele explicou detalhe, que ele também ele ficou fascinado por aquela terra linda, aquela terra cheia de verde, cheio de água, muita água, o mar maravilhoso, porque desembocaram na Bahia, né? Aquele lá, aquela imensidão de terra. Então, ele ficou fascinado com aquele verde. E aquelas pessoas, né? O índio totalmente despido. Como é que pode alguém viver assim, né? Caramba, como que... Então, eles ficaram fascinados. Então, ele foi escrevendo tudo isso através das cartas. Então, isso é chamado o quê? Era uma literatura o quê, gente? Literatura informativa. Tá? É uma literatura que eles queriam informar, né? Como é que foi a viagem, o que, que passou, né? Os perrengues que passou, o que aconteceu, né? Durante a viagem. Então, a literatura é a literatura da informação, a literatura informativa. Então, esses escritores, que na época narravam isso, nós temos Pero Vaz de Caminha, geralmente era diário de navegação. Nós temos Pero Lopes de Souza, Pero Guimarães, né? É, o Frei Vicente, do Salvador, toda a história do Brasil, viagem ao Brasil. Então, é uma literatura do Brasil colônia. Então, era o quê? Eram as cartas, né? As cartas de Pero Vaz de Caminha e de outros também, né? Era através das casas Pero Vaz de Caminha, o rei de Portugal, é uma literatura informativa, né? Onde os autores, os autores contavam a viagem, né? Durante e também depois que eles atracavam, né? Então, eles contavam tudo. Então, isso foi uma literatura durante o quinhentismo, que eram as cartas, tá? Então, na página 102, 101, nós temos aqui nossos principais autores, tá? Que essa era a nossa forma do Brasil colônia, tá? Que eles era uma coisa que eles tinham que se adaptar, gente. Eles já vinham com tudo pronto e chegaram aquele povo falando outra língua, e como que eles iam se comunicar e como que eles iam colocar a literatura, a língua deles ali no meio daquele povo totalmente estranho, né? Então, primeiro foi através das cartas de navegação, né? Desses acontecimentos durante a viagem, que foi a nossa literatura durante o quinhentismo. Tá? Agora, qual a importância de José de Anchieta na literatura brasileira? Gente, o José de Anchieta, ele foi um grande jesuíta, né? Ele foi trazido aqui para o Brasil pequeno,
né? E foi criado aqui pelos jesuítas, e ele se interagiu muito bem com os índios, ele aprendeu a língua tupi-guarani, tá? Para se comunicar melhor com os índios. Então, como é que ele foi importante? Porque a literatura dele era feita através da catequese, tá? Ele catequizava os índios. Era a literatura através da catequese. Ele catequizava os índios, tá? Usando literatura, usando textos bíblicos, tá? Então, essa é a importância, né, de José de Anchieta. Ele fez muitos outros feitos, né? Mas aqui, que ele falando, vamos ver aqui, na página 104, tá? Que fala da melhor produção do quinhentismo. Ele escreveu poesia religiosa, poesia épica e louvor ao terceiro governador Mensah, crônica, né? E a gramática em tupi. Então, ele interagiu demais com o índio para poder catequizar da melhor forma possível. A arte da gramática mais usada na costa do Brasil, autor de peças teatrais, né, com a finalidade de ajudar a educação espiritual dos colonos da catequese dos índios, na quais tinham modelos formais da poesia palaciana e do teatro Gil Vicente. O auto da festa de São Lourenço, encenado a primeira vez no Brasil em 1583. Então, gente, isso é a importância do Zé de Anchieta é o quê? É a importância através da catequese, né? Mas o quê? Aqui, ó, a escrita, né, de poesias, ele escreveu poesias, né, e a gramática tupi-guarani. Gente, ele aprendeu, né, tupi para catequizar os índios, né? Isso foi muito empatia, né, da parte dele, de querer interagir, querer entrar ali no meio, né, para poder levar uma certa instrução, porque eles achavam os índios totalmente assim, meu Deus, é uma pessoa totalmente sem cultura, né? Porque vivia no meio do mato, andava pelado. Então, gente, como que vai ser desses homens? Então, ele queria levar uma cultura para esses homens, queria levar catequese, queria levar o que é Deus, que os índios tinham as próprias culturas dele, as próprias deuses dele, e a própria medicina deles, que é tudo através de ervas, né? De folhas. Então, o índio não tinha remédio. Tudo ele tirava da natureza, gente. Era tudo tirado da natureza. Então, o padre José de Anchieta queria entrar naquele meio também, para entender também como que eles viviam, né? E eles eram felizes. Né? Eles eram felizes do jeito que eles viviam. Eles tinham tudo, tinha casa, tinha água, tinha comida, então para eles não faltava nada. Então, os portugueses que vieram daquelas coisas mais rebuscadas, mais sofisticadas, gente, como é que pode sem viver sem uma boa roupa, não é? Sem joias, sem casa maravilhosas, né? Então, os portugueses não conseguiam entender isso, que a felicidade não está no material, né? Está nas coisas simples da vida. Então, a importância do Zé da Anchieta é esse, que ele entrou no meio dos índios. Tanto que depois até foi tirado, né? Foi exilado, porque ele ficou completamente a favor da terra Brasil, né? Dos índios e contra os portugueses. Então, qual a importância de Anchieta na literatura brasileira? Ela é literatura através da catequese, a escrita de poesias e a gramática em Tupi-Guarani, tá? José de Anchieta foi um grande líder espiritual em seu tempo, por isso recebeu um título. Qual o título que José de Anchieta recebeu pelos seus feitos? Feitos não, gente. Pelos seus feitos na catequese do Brasil. O título que ele recebeu, gente, foi qual? Foi apóstolo do Brasil. Tanto que para ele já foi até canonizado, né? Apóstolo, cadê o acento? Apóstolo do Brasil.
tanto que ele se identificou com o Brasil e tanto que ele fez, né, pelos índios, pela época, a necessidade de alguém defender, né, aquele índio, né, aquela... Deixa eu pegar meu papelzinho aqui, gente. Aquela necessidade daquele povo que ele viu que os índios estavam sendo massacrados, gente. Ele viu que os índios estavam sendo injustiçados, viu que os índios estavam sendo escravizados, usados pelos portugueses. Então, ele queria defender aquela gente. E aquela gente estava feliz até chegar dos portugueses, né? Aí os portugueses chegaram e tiraram tudo deles. Então, ele queria ajudar os índios continuarem livres, continuarem donos das terras, né? Mas, infelizmente, a gente já sabe o final dessa história. Aí, isso aqui é só uma a gente vê as enchieiras, não, gente. Anchieta. Então, é só uma préviazinha. Lógico que vocês podem estudar ainda mais sobre o José da Anchieta e os feitos que ele fez, tá? Aqui no Brasil. Aqui eu só citei pouquíssimo, mas tem muito mais coisas do que ele fez que está no Encopagem. Deixa eu falar para vocês. Está na página 105, tá? A missão catequética dele, tá? Está na página 105. Porque aqui eu já vou passar para o barroco brasileiro. Qual a principal linguagem do barroco brasileiro, gente? O barroco é aquela linguagem, o quê? Foi uma linguagem diferente. É o brasileiro tentando encontrar a sua própria literatura. Então, o barroco, ele veio o quê? Mais desafiador, ele veio mais revolucionário, veio usando mais figuras de linguagem. Então, qual é a linguagem, a principal linguagem do barroco? Né? Era o quê? Era ser de um jeito o quê? Revolucionário, né? Desafiador. Qual a principal linguagem dela? Era a revolucionária, né? Revolucionária. Aquele conflito, né, entre Deus e o homem, né? É aquela conflito entre o pecado e a igreja. Então, ela foi o quê? É uma principal linguagem dela. Revolucionária e também o quê? Desafiadora, né? É uma das principais linguagens dela. Usando figuras de linguagem, a linguagem mais figurativa na expressão das suas próprias palavras, né? Aqui eu pedi qual a diferença entre cultismo e conceptismo. Isso está na página 119 do livro, onde explica: cultismo é o gosto pelo rebuscamento formado pela caracterização de jogos de palavras, grande número de figuras de linguagem, um vocabulário mais sofisticado e exploração de feitos sensoriais, tá, como cor, forma, volume, sonoridade, imagens violentas e fantasiosas. E o conceptismo, que vem do espanhol concepto, quer dizer ideia. É um jogo de ideias, é constituído pela sutileza do raciocínio e do pensamento lógico, por analogia e histórias ilustrativas. Então, o cultismo era o quê? Uma linguagem mais rebuscada, né? Rebuscada. E o conceptismo? Vamos ver aqui. Conceptismo. Opa, está escrito errado aqui. O conceptismo, não. Porque o conceptismo já era ligado a quê? Deixa eu botar aqui na frente aqui. Cadê o mouse? Aqui. Vamos lá. O conceptismo era ligado a mais o quê? Sutilezas, né? De raciocínio. Era mais o quê? Um jogo de ideias. Né? Aquelas incertezas, aquele que ele faz, mas não faz. Era um jogo de ideias através de figuras de linguagem. Tá? Era uma linguagem mais indireta. Tá? Essa que é a forma do conceptismo. Aí, continuando aqui no livro, embora seja mais comum a manifestação do cultismo, a poesia e do conceptismo na prosa, é normal aparecerem ambos em um texto só.
Além disso, a tendência não se exclui. O mesmo escritor pode prender uma a outra, né? Dependendo do traço de ambas, tá? Então, isso depende muito daquele que vai escrever. E quer escrever diretamente, você quer escrever de forma mais rebuscada, tem escritor que gosta de usar mais figura de linguagem, outros não gostam de ser mais direto. Isso varia de escritor para escritor. Gente, essa expressão aqui eu gosto muito, que é o Carpe Diem, que tem um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Se você não assistiu, assistam, que é muito bom, que é com o autor Robin Williams, que ele fala com um grupo de estudantes, tá? E até segue de exemplo aqui no livro, tá? Que ele fala que mostra um aluno, vê uma foto de pessoas, aí ele falava, os alunos estão vendo isso daqui, todos fortes, bonitos, aí os alunos estamos, então, estão todos mortos. Então, a partir daquele momento, ele fala, Carpe Diem quer dizer, aproveita o dia, né? Colhe o dia, colhe aquilo que tem de melhor. Aproveita o dia que tem de melhor. Não dispersa, não desperdiça os minutos dos seus dias com mau humor, com coisas ruins. Então, aproveita aquele dia o máximo que pode, porque aquele minuto não volta mais. Aquele dia não vai voltar mais. Então, o Carpe Diem quer dizer o quê? Aproveitar o dia, enquanto a vida é vida dura, né? Aqui fala, né, de um convite amoroso, né? De viver com amor. Gente, viver com amor não é só relacionamento, é viver com amor com a vida, né? Que isso é importante a gente viver. Então, a expressão Carpe Diem quer dizer colher o dia, aproveitar o dia. Tudo o que ele tem de melhor. Mesmo que ele diga, esse dia está sendo horrível. Não. Todo dia tem alguma coisa boa acontecendo. Gente, no meio da sua pandemia, a gente acordar vivo já é uma coisa maravilhosa, tá? Já é uma bênção de Deus. Então, a gente tem que agradecer todos os dias por estar vivo. Isso já é um milagre da vida. Já repararam para pensar nisso? Isso é um milagre, gente. Adormecer e acordar todo dia é uma oportunidade que está nos dando de viver o melhor, de viver cada dia como se fosse o último. Então, vamos aproveitar melhor esse dia, vamos colher o que é de bom, vamos plantar bom, o que é bom hoje, para colher amanhã. Porque cada dia que você vai colhendo é aquilo que você plantou ontem. Então, vamos pensar nisso. Então, Carpe Diem quer dizer colher, aproveitar o dia tem de melhor. Cada minuto da sua vida, porque cada minuto é único, tá? Aí nós vamos passar agora para o Padre Antônio Vieira, que é o Barroco no Brasil, né? Que tem o Barroco que foi lá na Europa, e tem o Barroco brasileiro, que vem com os nossos traços brasileiros, que vem com o Aleijadinho, que vem em Minas, os principais pontos do Barroco, né? Então, eu estou perguntando qual a visão de Padre Antônio Vieira tinha sobre os índios, sobre os escravos africanos. Aqui no livro explica que o Padre Antônio Vieira ele defendia muitos índios e defendia muitos escravos. Mas ele via que a necessidade de, infelizmente, de alguém ter que fazer o trabalho escravo, né? Então, ele poupava muitos índios e falava que para os escravos que, através daquele sofrimento, que eles iam alcançar a vida eterna, que eles tinham que passar por aquele sofrimento, que eles tinham que purificar a alma deles através daquele sofrimento para alcançar a vida eterna. Tá? Porque eles não podiam também ser totalmente contra o trabalho, porque os grandes senhores depois ficaram atrás do Padre Antônio Vieira. Olha, você para de falar que tem que acabar a escravidão, porque quem é que vai trabalhar para a gente? Quem é que vai fazer o serviço braçal? Eles não queriam, né? Eles queriam mandar. Então, aí ele foi até para a Inquisição por causa disso. Na página 124 fala que ele é um homem de ação. Ele abraçava e defendia. E se dispunha com muita gente, principalmente os comerciantes.
né, que gostava de escravizar os índios, né? E por isso que ele foi até com a Inquisição. Quem salvou foi o Dom João IV, né? Que era o mediador e era muito amigo dele, ele gostava muito desse rei de Portugal, que era o Dom João. Então o que ele fazia? E do púlpito, né, que antigamente os padres subiam no púlpito, antigamente, agora o púlpito fica perto do altar, ele metia malho em todo mundo através dali, porque ali os comerciantes não podiam fazer nada nem falar nada. Então, através do discurso dele, que ele metia malho em todo mundo, que a escravidão era errada, né? E aqui fala na página 125, que eu estou falando, ó, embora Vieira defendesse os índios da escravidão, seu sermão não tinha a mesma postura em relação à escravização dos negros. Limitava a descrever a situação que eram subjetivos negros, apontá-lo às perspectivas de uma vida pós-morte que compensasse os seus sofrimentos em vida. Então, essa era a posição de Padre Antônio Vieira. Repetindo, ele defendia os índios da escravidão, no seu sermão, não tinha a mesma postura em relação à escravização dos negros. Limitava-se a descrever a situação que era submetida aos negros, apontar a perspectiva de uma vida pós-morte que compensasse os sofrimentos em vida. Aí, depois, os historiadores que vieram depois vieram totalmente contra esse posicionamento do Padre Antônio Vieira, tá? Então, vocês dão uma olhadinha na página 125, que tem esse posicionamento, tá? Como que era a visão dele, tá? E também ele se posicionava também, não tão a favor dos negros, por causa dos comerciantes também, tá? E é lógico que depois os negros se revoltaram, né, contra essa posição dele, tá ok? Agora, escreva o nome do sermão que o Padre Toveira se inspirou em um dos sermões de Santo Antônio. Gente, esse sermão aqui é um sermão muito bonito, que era o sermão dos peixes. Por que é chamado sermão dos peixes? Porque Santo Antônio, ele era um missionário, ele foi um grande pregador, grande, né? Mas quando ele pregava, ele saía pregar, nem todo mundo quer ouvir a palavra de Deus. Até hoje é assim, né, gente? Nem todo mundo tem paciência. Né? A gente começa uma pregação, o padre, na hora da homilia, o padre ou o pastor começa a falar, o povo olha para o relógio. Será que ele vai demorar muito? Né? Até parece ter muita coisa para fazer em casa. Não reserva aquele minuto só para Deus, né? Já quer que o padre ou o pastor ande rapidinho para ele voltar para casa. Então, numa das andanças de Santo Antônio, ele passou por uma cidade, ninguém quis ouvi-lo. Ninguém. Então, ele ficou desolado, mas ele falou que ele queria falar a palavra de Deus. O que ele fez? Ele parou em frente ao rio, subiu numa pedra e começou a pregar. Então, o que aconteceu, gente? De repente, todos os peixinhos botaram a cabeça para fora para ouvir Santo Antônio falar. Então, quem passou ali perto, viu aquilo e Santo Antônio falando, entusiasmado sobre o reino de Deus, e os peixinhos todos com a cabecinha para fora ouvindo. Então, isso foi um grande feito de Santo Antônio. E todo mundo falou, gente, como é que esse homem, até os peixes, querem ouvir falar? Então, teve gente que parou para ouvir Santo Antônio falar. Que ele fala com tanto entusiasmo, ele falava com tanto entusiasmo, com tanta persuasão daquele Deus que estava dentro dele, que estava vivendo aquele momento. Então, esse é um dos mais famosos, se vocês quiserem aprimorar depois, o Sermão dos Peixes. Então, o Padre Antônio Vieira também se baseou nesse sermão e fez um dos sermões mais bonitos dele. Está aqui, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que foi proferido em Maranhão, em 1654, ataca a escravização dos índios. Tá? Ele usou esse sermão de Santo Antônio. Tá? É o sermão dos peixes. É muito interessante. Tá? Se vocês quiserem aprofundar depois, né? Tem isso na vida de Santo Antônio de Pádua e na vida aqui também. E outros padres também se inspiraram também nesse sermão de Santo Antônio. Aí, passando de Padre Antônio Vieira, nós passamos por
por rebelde, que foi quem? Foi que a Glória de Matos. Ele é chamado, foi apelidado de quê? De Boca do Inferno. Por quê? Ele falava tudo contra a sociedade atual. Gente, é o quê? Era contra tudo que nós falamos hoje em dia. Era contra a corrupção, aquelas pessoas escravizando o outro para ficar cada vez mais rico, né? Aquelas condições subhumanas de trabalho. Então, ele é chamado de Boca de Inferno por quê? Porque ele era contra tudo isso. Ele era contra a sociedade local, ele era baiano, tá? Na Bahia, né? Que a Bahia, então, que foi o início do Brasil, tudo nasceu na Bahia. Então, você imagina como os escravos sofreram lá e até hoje, os negros lá não têm muita vez lá na Bahia, até hoje. Eles reclamam muito disso, tá? Então, por que eles chamaram de Boca do Inferno? Vamos ver aqui. Porque ele era contra todo. Eu queria achar aqui no livro. Deixa eu ver aqui que eu acho. Acho que está na página 136. Ou não. Que ele era contra. Aqui, ó. Ele usava tudo, gente, através de sátiras, tá? O principal forma de linguagem dele era a sátira. Então, ele usava a sua linguagem mais ferina contra os representantes da época. Tá? Ele criticava o governador, criticava o clero, comerciante, os negros que se vendiam para os comerciantes, os mulatos que se achavam brancos e escravizavam os negros. Também tinha isso, tá, gente? Quem saiu um pouco mais clarinho queria escravizar os negros. Então, por que ele é chamado de Boca do Inferno? Porque ele criticava a sociedade baiana na época, tá? Através de sátiras. Ele era um dos fortes dele. Gente, mas é que ele falava, ele saía para a rua. Gente, ele era um cara formado, ele foi para Portugal, ele estudou direito. Então, ele era um cara letrado, ele sabia o que ele estava falando. Tá? Ele viu a sociedade lá fora. Então, o homem, geralmente era homem, mulher não estudava naquela época. Ia lá para fora e voltava para o Brasil, eles ficavam, gente, meu Deus, como que estão escravizando esse Brasil? Como que estão roubando? Como que estão errado? Então ele via aquilo tudo errado. Então ele podia ganhar dinheiro com direito, né, como advogado, na alta cúpula. Não, mas pelo contrário, ele quis criticar aquela alta cúpula que estava usando aquele povo, tá? Então, ele não escreveu nada, gente. Ele saía para a rua e começava a falar, que como a gente via esses homens no centro de Campos. Então, ele começava a falava mal do clero, falava mal do governador. Então, ele não escreveu nada, não deixou nada escrito. Mas tinha pessoas que sempre têm seus discípulos, né, que gostavam daquilo que ele falava e anotava. Ó, ele falou isso. Anotava uma frase, anotava tudo que ficava atrás dele, porque achava bonito o modo dele falar. Porque ele era um cara letrado, ele era um cara que sabia o que estava falando. Então, ia lá, anotava tudinho que ele estava falando. Então, e depois que ele morreu exilado, né? No exílio lá na Angola, ele foi proibido de voltar para a Bahia. Quando ele voltou ao Brasil, ele teve que voltar para Recife. Ele foi banido da Bahia por causa desses feitos dele. Mas depois, aqui, deixa eu ver aqui onde está, gente. No século XIX, tá? Que reuniu tudo numa coletânea que se chamou Varnhagem, tá? Então, essa coletânea, tem pessoas que acham que não é toda dele, porque às vezes o autor também colocou alguma frase dele dizendo que foi Gregório de Matos, mas não temos como provar, tá? Então, qual é o nome do livro? Qual é o nome dessa coletânea? Tá? Coletânea chamada Varnhagem, tá? É o nome, né? Esqueci um... Tá certo. Varnhagem, tá? Que é uma coletânea, é um livro
tá? Com tudo que ele falou. Aí tem coisa, uns acham que tem coisa deles, tem outros casos que tem coisa que não é dele. Mas, enfim, tá em tudo em nome de Gregório de Matos, tá? E ele tinha 3 vertentes líricas, tá? Que ele gostava de falar. Lógico que a mais que ele mais gostava é a sátira, né, gente? Mas ele também ele tinha a lírica amorosa, a filosófica e a religiosa. Ele falava de Deus, o conflito do pecado. Ele gostava de falar disso. Como eu falei, ele era um homem letrado. Ele sabia o que ele estava falando, né? Ele não falava besteira, ele tinha base naquilo que ele falava. Ainda mais naquelas faculdades de direito de antigamente, até de hoje. E estuda os santos. Estuda São Tomás de Aquino, estuda Santo Agostinho, que são chamados doutores da lei. Tá? Então, na faculdade, estuda esses santos. Ainda mais Portugal, que era um país religioso, que tinha como base esses doutores da lei que viraram santos. Então, lá na Faculdade de Direito de Portugal, eu estudava muito esse. Então, Gregório de Matos tinha uma base muito boa, tá? De tudo que aquilo que ele falava. Ele era muito inteligente. Então, quais 3 vertentes dele, da poesia? Ela lírica, da poesia lírica. É a amorosa, amor, amorosa, a filosófica, todo mundo gosta de filosofar um pouco, né? E a religiosa. E a religiosa. Esses 3 vertentes. A filosófica era o desconcerto do mundo, né? Que ele veio influenciar também por Camões, né? Grande poeta português. As frustrações do humano diante da realidade. Isso era a filosófica dele, tá? A amorosa era carne e espírito, né? Um sentimento de culpa no plano espiritual. Gente, já que ele era um poeta, né? De outra, mais assim, rebelde, né? Ele via tudo de um modo mais diferente, uma forma também de atacar a sociedade. Então, o amor dele não é aquele amor impossível, né? Então, ele já levava o amor para o lado da carne e espírito, aquele conflito entre carne e espírito. Tá? A filosófica, as frustrações do homem diante da realidade, é a própria frustração dele, né? Que ele, apesar de ter tanto estudo, tanto letrado, e ele não conseguia falar, valer a palavra dele, né? Ele foi sufocado pelaquela sociedade. Todo mundo se reuniu e o exilou, né? E a religiosa, a culpa, o arrependimento, o perdão, o pecado. Então, ele levava tudo de um modo para ser debatido, para ser levar o povo a pensar. E você sabe que os políticos não gostam que o povo pense. Quando o povo passa a pensar, não pode manipular. Então, ele viu agora de março uma ameaça, falando sobre tudo isso e levando as pessoas a pensar, né? Sobre o outro lado. Às vezes, eles queriam que as pessoas pensassem de uma forma, né, deles, como eles queriam. E Gregório de Matos vem mostrando uma outra visão do amor, outra visão de filosofia e outra visão da religião, da culpa, do pecado. Né? Então, ele veio com outra visão da Europa. Né? Ele veio já formado daquilo tudo que ele ia falar aqui no Brasil, mas só que ele não conseguiu, né, gente? Não conseguiu. Então, aí a nossa última questão, por que Gregório de Matos foi exilado, né? Como nós já vimos, as pessoas não aceitaram muito o modo dele falar, o modo de levar as pessoas a pensar, né? Então, ele foi exilado. Acho que está aqui na página 136. Aqui, ó. Gregório emprega a sátira numa língua portuguesa diversificada, brasileira, repleta de termos indígenas e africanos, que reflete o bilinguismo, o trilinguismo da época. Ele usava palavrões, usava gíria e expressões locais. Então, ela é aquele poeta totalmente contestador, né? E por essa razão, a poesia Gregório de Matos abriu espaço para a linguagem e a língua do povo. Talvez seja a primeira manifestação nativista da nossa literatura, representante o início do longo processo do despertar da consciência crítica nacional, o que levaria a um século para abrir os olhos com o grito da Inconfidência Mineira. Isso os confidentes se basearam muito nele,
nessas críticas dele, de críticas ao governo, né? Então, aí é que ele fala, uma das frases dele, né, contestadora, o que o dinheiro nos arranca as mãos, a língua e os olhos, né? Então, isso é muito atual até nos dias de hoje. Então, tem também livro, né, sobre ele, também tem filme sobre ele. Então, ele foi o poeta da irreverência, tá? Ele foi o poeta da irreverência, da contestação, tá? Então, ele, quando ele voltou, ele até tentou viver uma vida normal, mas ele não conseguia viver numa vida, num jeito tão contaminado, de tanta corrupção, né? Não tem nada a ver com os dias atuais, né? Ele tentou até ser padre, né? Tentou no seminário, também não deu certo, mas ele se casou, né? Morou no Recôncavo Baiano, né? Mas devido a esse ato irreverente dele, e aquele quase foi esquecido, né? Ele foi no exílio para Angola. Então, por que ele foi exilado, gente? Né? Vamos colocar aqui. Por ser um poeta irreverente. Vocês podem até acrescentar mais alguma coisa, tá, gente? Eu estou falando aqui, mas vocês podem acrescentar. Por ser um poeta irreverente. Irreverente. Muito além da sua época. Ele tinha uma visão muito além, né? Muito além do seu tempo. Ele era um poeta irreverente, muito além do seu tempo, né? E criticava muito a sociedade da época. Ah, gente, aqui eu estou falando só uma abreviação, mas tem muita coisa dele ainda para falar, né? Ele era um poeta contraditório, né? Satírico, né? Irreverente. Aí você pode falar o quê? Aqui, acrescentar. Irreverente, satírico. Mais o quê? Contraditório. Tudo que a sociedade não queria na época, né? Muito. Então, as pessoas queriam, a sociedade queria que todo mundo esquecesse dele. Por isso que ele foi exilado. Né? Vamos né? Matar, não, mas vamos exilar, vamos expulsar ele daqui. Né? Então, esses poemas dele custou alguns anos, né, de exílio, e depois ele foi impedido de, como já falei, de entrar na Bahia e morreu no Recife. Tá? Então, por causa desse jeito irreverente dele, ele acabou sendo exilado. Aqui na página 133, gente, olha só como ele, vocês veem a poesia dele quebrada, uma frase completando na outra, é uma forma muito inteligente, gente, de fazer poesia. O ano de 1600, né, no século 17. Então, era uma coisa muito diferente de fazer poesia. Então, ele também foi um dos primeiros da poesia moderna, né? Então, ele influenciou muito no modernismo, no nativismo, no jeito das pessoas começarem a fazer a verdadeira literatura portuguesa sem imitar a literatura de Portugal. Aquela linguagem rebuscada, que aqui no Brasil, gente, estava totalmente atrasado com Portugal. Então, aquela linguagem rebuscada não combinava com o Brasil. Combinava com a vida atual, o jeito que os brasileiros estavam vivendo na época. Nem tinha tantos brasileiros, né? Os brasileiros foram surgindo da mistura de raça. E o verdadeiro brasileiro mesmo é só o índio, né, gente? Nós somos as misturas das raças. Então, como que estava surgindo aqui os africanos, né, os mulatos. Então, o modo de falar, essa influência indígena, como também africano, que misturou, e deu nessa literatura que a gente tem, hoje em dia, ótimos escritores, ótimos livros, mas tudo começou lá antes, né, com Pero Vaz, né, e foi cavalgando, né, até chegarmos, né, até na poesia, na web, com
Arnaldo Antunes. Então, gente, isso aqui é um breve comentário sobre o que vai cair na avaliação, né? Vocês vão fazer no sábado. Eu espero ter ajudado. E não deixe de ler mais sobre José da Anchieta, e também não deixe de ler mais sobre o padre Antônio Vieira, e, lógico, também sobre Gregório de Matos, que eu acho ele um poeta fascinante. Tá? Eu espero ter ajudado. Faça uma ótima avaliação. Beijo grande.